Dinheiro no mundo nenhum paga o fracasso da sua família. Então, se você quer representar sucesso para mim, é eu ter a minha família perto de mim e eu poder desfrutar de tudo que eu conquistei com a minha família. Muita gente fala assim, eu tenho que conquistar para desfrutar. Não, você tem que ir conquistando, desfrutando, conquistando, desfrutando, conquistando, desfrutando. Isso tem que ter equilíbrio. Sucesso para mim é conseguir equilibrar isso. Quem tá pronto para mais um show? Vamos lá? Sejam bem-vindos. Essa conversa ela vai ser uma conversa que vai mudar a vida das pessoas que vão escutar, porque eu tenho certeza que é isso que você traz, esse tipo de impacto que você tem na vida das pessoas. E eu sei que eu coloquei como tema o que as pessoas vão aprender aqui, elas podem levar em qualquer lugar, em qualquer mercado, área de trabalho que elas começam. Mas eu tô tão feliz porque essa é Season 7 dessa podcast e a gente está inaugurando, renovando uma pessoa tão importante como você aqui. Então, estou muito feliz. Então, vamos começar essa história, gente. Em primeiro lugar aqui, tá? Conheci o Blake de uma maneira incrível. Foi, assim, uma coisa que, assim, não Sobrenatural. não tenho o que dizer. Foi, assim, foi incrível. Mas eu queria voltar ao tempo. Antes de todos os títulos, que vocês vão poder ver e conhecer um pouco quem ele é, o que ele faz durante essa conversa. Mas, antes de tudo, quando você olha para trás, antes de tudo, quem era você? Tá. Acho que se tem uma palavra que pode exemplificar quem eu era e quem eu sou, eu era um sonhador. E eu permaneço um sonhador. Eu sonho demais, sonho muito. E por muitas das vezes, os meus sonhos parecem loucura. E para muitas das pessoas, quando ouvem o sonho, esse cara tá ficando doido. Então eu fui um garoto que fui criado com um amor muito grande pelos meus pais. A minha irmã, eu vim da família de 5 irmãos, e eu demorei 2 anos e meio para nascer depois do meu último irmão. Eu sou o irmão caçula, filho caçula. Resumindo, meus pais falaram assim, a gente não planejou você vir a esse mundo. Você veio porque Deus quis que você viesse. Essa é a primeira coisa. Então, eu nasci numa família de um pai sonhador. Meu pai sempre fez tudo pela família. As histórias do meu pai é o ponto dele ter passado fome para dar alimentação para a família, dele ter saído e viajado, e uma das viagens de jornada dele foi aqui para os Estados Unidos. E mais para frente a gente vai contar um pouco sobre essa história. Mas então eu sempre fui muito sonhador. E vendo a história do meu pai, eu sempre fui um cara muito dedicado. Então tudo que eu queria fazer, ou eu fazia muito bem feito, ou eu me dedicava, me esforçava para fazer, ou eu não fazia, né? Então, a minha vida se resume, e o Glycon de muito tempo se resume em sonhos, milagres e conquistas. Uau, é demais. Sonhos, milagres e conquista. Eu acho que na jornada eu vou poder contar um pouco dessas histórias de milagre, que são diversas. Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu sonhava, eu comecei a fazer judô com 5 anos de idade. Hoje eu sou faixa preta de judô. Meu sensei é o mesmo sensei desde meus 5 anos de idade, hoje ele está bem velhinho, sensei Amati, é o japonês, eu fui criado com o segundo pai japonês. Nossa. Só que aí depois eu comecei a jogar futebol. E nesse jogar futebol eu comecei a gostar, e me dediquei muito, e era goleiro. E eu me dediquei ao ponto que eu falei assim, eu quero um treinador de goleiro. Ninguém fazia isso na época. Eu consegui arrumar um treinador de goleiro, lembro do nome dele, Emerson, o nome dele. Eu falei com ele, Emerson, eu quero que você me treina 2 vezes por semana no campo de futebol. Nós criamos a situação e ele me treinava. Resumindo, me tornei o melhor goleiro do estado. Na Copa Gazetinha, lá tinha um campeonato, eu me tornei o melhor goleiro da Copa Gazetinha. Aí eu falei assim, cara, eu já estou bom o suficiente. Agora eu quero alçar voos novos. Nossa. Vou fazer um teste no Cruzeiro. Nas minhas férias,
eu falei para minha mãe, sem minha mãe saber, sem ninguém saber, eu falei assim, eu quero ir para casa da minha tia Isaura em Belo Horizonte. Fui para lá para minhas férias, sozinho. Era novo, tinha Quantos anos? 12 anos para 12 13 anos de idade. Nossa. E fui para Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte, falei com meu primo, e meu primo é atleticano. Ele falava assim, eu vou levar você lá porque é você. A minha vontade era soltar uma bomba desse lugar, porque ele é atleticano me levando no Cruzeiro. Cheguei no Cruzeiro, as portas fechadas. Eu falei, não vou desistir. Bati. Falei, quero fazer o teste, quero fazer um teste. Falei assim, cara, sua categoria de 80, da década de 80, que nasceu em 80, tá jogando, o time todo tá fora, tá no Uruguai jogando. Não tem como você fazer o teste. O time que tá aqui é um infantil, um time uma categoria mais acima. Uhum. Ele falou assim, não, eu vou deixar você fazer. Uhum. E aí, eu fiz o teste, fui muito bem. Aí depois ele marcou de novo o segundo teste, fui no segundo teste, passei. Eles me chamavam de goleiro 80. Nossa. Porque eu já estava fazendo teste numa categoria muito acima e mandei bem. Eu fechei o gol, agarrei bem. E, resumindo a história, eles viraram para mim e falaram assim, chama sua mãe, que sua mãe vai precisar de assinar um contrato para você morar aqui na Toca da Raposa. Então esse foi um dos sonhos malucos. Depois o outro, eu desisti de fazer o judô, eu já tinha sido campeão brasileiro de judô na época, e desisti para jogar futebol. Meu sensei até hoje fala, você foi a minha maior decepção, porque eu esperava demais de você e você... E eu acho que essas histórias vão contar, porque eu acho que você vai fazer alguma pergunta que vai fazer muito contexto depois. E é bom contextualizar todo esse cenário. Depois fui fazer futebol. E aí, fazendo futebol, fui morar no Cruzeiro, realizando um sonho, estando ali, jogando bola. Entrei como terceiro reserva, depois virei segundo reserva, depois virei o primeiro reserva e cheguei a ser capitão do time. Nossa. No Cruzeiro. Mas chegou uma hora que eu falei assim, tinha me convertido, era um atleta de Cristo na época, no meio do futebol tinha muito essa questão do atleta de Cristo. Sim. Só que eu estava muito novo, psicologicamente eu não estava preparado para aquilo, mas aquilo me forjou muito. Saí de casa, da sua casa, com 12 anos e meio, com 13 anos de idade. Muito jovem, eu não imagino. Muito jovem. Então, isso me forjou, eu aprendi a lidar sozinho. Cara, eu lembro até hoje que eu lembro das coisas e dá vontade de chorar. A minha irmã foi me visitar e ela chegou e viu no varão as minhas cuecas. Tava tudo duro. As cuecas, eu não tinha tirado o sabão direito das cuecas da meia. E ela me ensinou a lavar a roupa. E ela deixou a cartinha para mim, falando, ó, é assim que você vai lavar, tal. E falando olha, meu irmão se cuida e tal. Essas coisas te forjam, forjam o seu caráter, forjam quem você é. Depois que eu voltei, eu falei, não, eu quero estudar. E saí do Cruzeiro, desisti de tudo. Eles ficavam bravos comigo e falaram assim, cara, a gente tinha planos com você e tal. Você já estava sendo cotado para ser goleiro da seleção brasileira. E tinha muitas coisas. Eu falei, cara, eu não quero isso aqui, eu quero minha família. Esse ambiente aqui é muito ruim. Eu tô com saudade da minha família. Eu larguei tudo e voltei para começar tudo de novo. E fui fazer a escola, segundo grau técnico de processamento de dados. E fui estudar. Estudando, eu me dediquei, esforcei. Com 17 anos de idade, eu fiz o estágio no Centro de Processamento de Dados do Espírito Santo, que era o sonho de todo mundo fazer. Fiz isso, passei, comecei o estágio e comecei a ver algumas oportunidades lá dentro. Com 17 anos ainda, dentro da teve uma greve nessa Prodeste, e aí eles eu falo muito, tá? Você tá de boa? Tô de boa. Porque senão hoje é sábado, eu vou contando a história aqui, então é importante. Eu sei que é. E as histórias, elas crescem. Você vai entender a conexão de tudo isso mais para frente. Tudo faz sentido. Sim. E você vai entender o sentido de tudo isso. Porque vai chegar uma hora que você vai falar assim, cara, por que eu aprendi tudo isso? Você vai entender o seguinte, por que Deus fez tudo isso comigo? Por que eu saí, voltei? E aí, nesse momento na Prodeste, a Prodeste entrou de greve. Como a greve, ninguém trabalhava, só o estagiário trabalhava, e eu era estagiário. E minha função como estagiário era só fazer feedback. Eu pegava todos os chamados que foram concluídos e ligava para os clientes e falava com eles, olha, a Prodeste atendia todos os órgãos do Estado do Espírito Santo. Então eu ligava para todo mundo, você foi bem atendido, tal. Tinha um setor que eu ligava, que era o Copom, que era a polícia, que fazia, é o 911 aqui, tá? É o Copom lá no Brasil. Eu falei, vocês fizeram atendido, vocês foram bem atendidos, e eu conheci o pessoal do Copom, porque eu ligava para eles direto. Na greve, eu lembro que o Copom ligava todos os dias, com problema, só que estava em greve.
E eu era o único que estava lá dentro, era o estagiário. E aí ligava e falou assim, olha, meu terminal tá inoperante, eu preciso trabalhar e eu preciso restaurar o meu terminal. Mas eu, como estagiário, a resposta era para me dizer o seguinte, tá todo mundo em greve, eu sou estagiário, eu estou aqui porque eu tenho que cumprir, eu não tenho nada a ver com a greve, eu tenho que estar aqui para cumprir meu estágio. Era essa a resposta. Mas eu tenho que fazer tudo com excelência. E aí tinha alguém com problema, eu peguei, tinha uns manuais técnicos, só um momentinho, vou demorar de atender, mas eu vou resolver. Peguei o manual técnico, não tinha internet igual a gente tinha hoje, não tinha ChatGPT, Google, não tinha nem Google, não existia nem Google na época. Então eu pegava os livros, falei, peraí, vou dar um comando, tal. Resolvi o problema. No outro dia ligaram de novo, eu lembro até hoje, Major Júlio César, era o nome do cara. No outro dia, problema de novo, eu fui lá para resolver. No outro dia, de greve, demorou 2 meses e meio de greve. E durante 2 meses e meio, ele ligava e eu falei assim, Major, o seu roteador está com problema, nós precisamos trocar ele, porque todo dia nós vamos ter que dar comando e fazer isso todos os dias. Quando você me ligar aqui, quando tiver uma operação, porque eu dependia de alguém lá dentro para fazer outra operação. Você me liga, eu vou fazer, nós vamos fazendo isso aí até eles trocarem. E eu abri um chamado para trocar. Quando acabou a greve e voltou todo mundo, eles viram meu chamado aberto e falaram assim, quem é você para abrir um chamado? Uau. Você é o merda aqui. Uau. Eu me recolhi na minha insignificância e falei, tudo bem. Só que aí, nesse meio da greve, o Major Júlio César falou assim, mandou um e-mail para a gerência e falou, ia ter suco, eu lembro até hoje. O que aconteceu? Voltem a de greve de novo. Porque eu tô cheio de problema aqui, ninguém tá resolvendo, e quando tava na greve, meu problema era resolvido. Chama o Glaicon que ele sabe resolver. Quando ele mandou isso aí, essa carta chegou ao departamento, o meu supervisor, todo mundo começou a ficar com raiva de mim. Inveja, raiva. E começaram a me perseguir. Nossa. E chegou um momento que o gerente me chamou na sala, falou assim, Glaicon, entra aqui na minha sala, eu botei um computador para você aqui, trabalha aqui de dentro e resolve o problema que o Major Júlio César está muito bravo. Nossa. E eu escondido na sala do gerente, nossa, porque ele sabia da toda a situação. Só que chegou um momento que eu falei assim, cara, eu não aguento essa pressão, eu não estou aqui para isso, eu quero aprender, e os caras estão em vez de me ensinar, eu estou aprendendo sozinho, então eu vou pedir licença. Fui me escrever uma carta, agradeci o RH, agradeci o departamento, agradeci todo mundo e pedi para sair. Só que quando eu pedi para sair, lembra que estava de greve? Adivinha quem assumiu a presidência da Prodeste? O presidente, CEO. Meu Deus. Major Júlio César. O cara que eu falava todos os dias. Assumiu como presidente da empresa. Nossa! E ele virou... Falando de favor. E ele virou e falou assim, quando a primeira coisa que ele assumiu, ele falou assim, eu quero conhecer o Glaicon. Não acredito. Pediu pro gerente. O gerente falou assim, o Glaicon não tá aqui mais, ele saiu, aconteceu isso. Ele falou assim, pois então traga ele, porque eu não quero perder talento. Se tem uma pessoa que eu confio aqui dentro, essa pessoa eu quero que ele venha para cá agora. Uau. E aí ele me chamou, eu falei, não quero voltar como estagiário. Estagiário eu não quero voltar, não. E só que ele falou assim, poxa, mas para outro dia você tem que fazer concurso público. Meu. Aí eu falei, também não vou fazer concurso público. Se você quiser, me chama de outro jeito, mas não vou voltar de jeito, não mais não. E aí eles tinha uma empresa que tinha um contrato lá dentro, eles me contrataram através dessa empresa e me colocaram dentro desse contrato. Deram e eu voltei, deram jeitinho. Só que aí a perseguição continuou do mesmo jeito, porém eu tinha percebido que tinha ia ter uma licitação para manutenção de impressoras. E eu tinha noção, sabia o que era isso. Eu cheguei para meu pai e falei assim, pai, você deixa eu participar de uma licitação pela empresa com a sua empresa? Aí meu pai, claro, meu filho, pode fazer. Resumo, eu participei da licitação, ganhei a licitação, pedi demissão, já montei minha primeira empresa chamada Tech Hard. Qual é a sua idade nesse momento? 17 anos e meio. Nossa. Imagina um menino de 17 anos e meio, hoje seria como, vamos botar para a realidade do Brasil, seria um menino de 17 anos e meio ganhando 40 mil reais por mês. Um contrato de 40 mil reais por mês, 50 mil reais por mês. Não existe. Eu lembro que eu comprei um carro, não tinha nem carteira de motorista ainda, comecei a desenvolver e tinha que aprender. E eu lembro que eu gastei dinheiro, porque eu comprei várias impressoras e desmontei elas todinhas para mim desenvolver e aprender aquilo ali. E aí mantive o contrato e cresceu. A pergunta é, para as pessoas que estão escutando, que têm filhos pré-adolescentes, adolescentes, o que é de especial na sua... A gente nos Estados Unidos chama frame of mind, é a palavra em inglês, frame of mind. Em português não sei. O que passa na sua mente? O que passa na sua mente.
para você conseguir ser tão focalizado em falar, não, quero aprender, quero ser o melhor, vou atrás, quero dar... Como que você faz Cara, isso nascer dentro de uma pessoa? A vamos lá. pergunta é essa. Como? Isso é um grande segredo e você vai entender. Ainda mais vindo de mim, que é mais difícil falar. Eu sou um cara hiperativo. Eu faço 1 milhão de coisas ao Sim. mesmo tempo. Todo junto. Mas eu aprendi a viver com intensidade tudo que eu faço. Sem reservas. Viver com intensidade. Então, se eu estou fazendo aquilo ali, eu paro tudo e vivo aquilo dali com intensidade. Eu vou fazer aquilo Vive dali. aquele momento. Ainda mais hoje, que a gente tem muita Informação. muita informação. E, cara, a quantidade de informação, ela arrebenta a gente. Ela arrebenta. Fica deixando meio maluca. Então, você pode dizer que todas as sementes que foram plantadas no seu crescimento, hoje essas sementes, elas atuaram como algo que você hoje vive. Meu, quando eu estava falando de sonho, um dos grandes sonhos que eu tinha era morar aqui. Vamos falar sobre isso. Isso é para o pessoal, gente, isso para o pessoal que vai estar escutando muito da minha podcast. Essa jornada entre Brasil e Estados Unidos é uma jornada que todo mundo quer saber. Como que aconteceu e como que está indo. Né? Então, conta pra gente, como que foi isso? Esse sonho e esse desejo de vir para cá sempre estava no meu coração, como eu falei com vocês. Meu pai morou aqui. Então, eu fui criado dos meus 14 anos até os meus 15, 16 anos, com a influência do meu pai aqui nos Estados Unidos. Então teu pai estava nos Estados Unidos e você estava no Brasil. Eu estava no Brasil. Seu pai, você tinha assim essa admiração pelo seu pai? Você queria... Demais. Queria que seu pai olhasse para você e falasse... Não era dos meus 14 anos, era dos meus 9 aos 10 anos. Meus 9 aos 11 anos. Meu pai estava aqui nos Estados Unidos. Eu sonhava e eu vivia esse tempo com meu pai mandando... Meu pai morava em Massachusetts, então mandava pôster do Red Sox, as coisas de Harvard, das coisas que aconteciam aqui. Então, eu morava no Brasil, vivia no Brasil, mas morava vivendo o sonho americano, aquilo que estava acontecendo aqui, porque meu pai mandava para mim. E na minha cabeça, tudo eu queria estar aqui. E eu tinha um desejo no meu coração sinistro. Depois meu pai voltou, e meu pai não conseguiu o visto para a família toda. Puxa ele vida. Tinha o visto dele sozinho, ele foi. Puxa vida. E meu pai era um gestor, e o sonho do meu pai era ter a família dele aqui nos Estados Unidos. Sim. E aí eles falaram para ele, volta para você conseguir. Quando ele voltou, negou o dele e negou da família inteira. Meu, que... Ai. Aquele foi o momento que destruiu minha família, sim, nesse sentido de sonhos. Sim, sim. E hoje eu vivo os sonhos que eram do meu pai. Nossa. E aí eu refiz as mesmas fotos com meu pai, quando meu pai estava aqui, eu refiz essas mesmas fotos. As fotos que ele fez, eu refiz nos mesmos lugares, eu procurei nos mesmos lugares e fiz questão de pisar no mesmo lugar que meu pai pisou. E virei para meu pai e falei assim, pai, se hoje eu estou vivendo aqui, tudo que eu conquistei foi o trabalho que o senhor fez. O senhor se esmerou, e eu lembro que meu pai ligava para a gente, era 9 horas da noite, para poder falar com a gente, minha mãe me acordava para falar comigo. E ele se dedicou, se esforçou, passou fome, passou dificuldade, sim, passou tudo, sim, frio aqui, sim, mas pagou minha faculdade, pagou meu estudo, pagou minha educação, pagou minha segurança, pagou minha saúde, pagou tudo. E é por isso que eu tenho uma gratidão muito grande para esse país. Porque tudo que eu sou, tudo que eu desenvolvi foi graças a tudo que meu pai construiu aqui nesse país, sabe? Então isso foi muito importante. Então ali essa semente, né, dessa estrutura daqui. Hoje você está aqui e o país te honra. Hoje você recebeu a honra desse país, porque você foi, sim, convidado a estar aqui. São poucos. Sim. São poucos. Muito a maioria do pessoal não fala, tô indo para a festa sem convite. Uhum. E quer chegar aqui e viver a festa. Mas são poucos que têm o convite de vir para cá, para os Estados Unidos. Mas é muito lindo ver que você se importou em contar essa história, em voltar aos lugares e lembrar, e ter essa lembrança. Eu acho que isso vira chave. Vira chave. Porque às vezes as pessoas
tem outras pessoas que pagam um preço antes da gente, para a gente estar em lugares onde hoje estamos, e não entende do que aquela pessoa passou para poder estar ali. Então, assim, é muito poderoso saber que você tem esse entendimento, essa noção, e que você realmente colocou os pés em todos os lugares que o seu pai colocou, que naquele momento a família não pôde vir. Então, você resgatou um sonho. Resgatei o sonho da família inteira. E Nossa. assim, ainda tem sonho de poder trazer outra parte da família para cá, né, para visitar, mas assim, consegui resgatar esses sonhos. E como eu falei com você, minha vida foi movida por sonhos, milagres e conquistas. Gostei. Sonhos, milagres e conquistas. Eu, nessa volta minha, eu queria fazer faculdade na época, muito tempo atrás, de engenharia mecatrônica. Sonhava com isso. Nossa. E fiquei orando, Deus, eu estava uma única faculdade de engenharia mecatrônica, eu morava no Espírito Santo, em Vitória, na Serra, na verdade, e a única faculdade que tinha era no sul do país, em Santa Catarina. Eu falei, não, eu tenho que orar. Eu comecei a orar. Um dia eu estava no bebedouro, terminando o meu segundo grau técnico de processamento de dados, fui beber água, eu tinha um cartaz, Engenharia Mecatrônica, UCL, na Serra, no Espírito Santo. Nossa. Deus é bom demais para mim. E eu lembro que eu fui fazer a prova pro vestibular, eu não podia, cara, como eu fiz curso técnico de processamento de dados, eu não tinha estudado muito física, biologia. Cara, eu não sabia nada de física e biologia. Eu sei. Eu falei, como é que eu vou fazer essa prova se eu não sei nada? Eu não podia zerar a prova. Eu lembro que eu orava, eu peguei na prova e disse, Deus, eu abençoe fazer essa prova de física. Eu não preciso tirar muita nota. As outras coisas eu me garanto, eu vou tirar notão. Mas de física eu não posso zerar a prova. Eu tenho que acertar pelo menos uma questão. Eu preciso sair daqui com um sentimento para acertar uma questão. Cara, a última questão da prova, até hoje que eu me esqueço. Você tem um contrabaixo e um violino. Eu toco contrabaixo, galera. Você tem um contrabaixo e um violino. O som do violino é mais alto. Por quê? Eu falei, a frequência emitida é mais alta. Eu falei, cara, essa aí eu tenho certeza que eu acertei. Porque eu era músico. Então, que loucura. Eu passei na faculdade, fiz a faculdade toda. Mas o que é interessante dessa faculdade? Eu não tinha dinheiro para pagar. E aí começam algumas histórias de milagre para mim. Conta pra gente. Eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Tipo, era como se fosse hoje, vamos botar a realidade do Brasil, fazer engenharia mecatrônica, era como se fosse uns 10, 15 mil reais por mês. Meu pai virou para mim e falou, meu filho, eu vou te sustentar até os seus 18 anos de idade. Depois dos seus 18 anos de idade, é por sua conta. Não, você tem que trabalhar. Teu pai já estava americano, então nesse sentido. Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar e desenvolver. E aí, o meu pai virou, e aí eu fui e falei assim, cara, como é que eu vou fazer faculdade? Eu fiz uma campanha de oração, eu subi um monte, 7 dias subindo um monte, eu acordava de manhã cedo, subi um monte e orava. No último dia, eu estava orando. Então, peraí, então a sua vida espiritual, o seu relacionamento espiritual fez a diferença na sua vida? Totalmente, 100%. 100%. 100%. Quando eu falo sonhos, milagres, quando eu falo questão de milagres, eu considero a minha vida como José do Egito. Entende? Mais do que você imagina. Então, você vai entender agora. Quando eu falo que é loucura, você vai entender. Eu estava subindo um monte, orando, peguei o violãozinho, tocava meu violãozinho, peguei a Bíblia, abri e caiu no texto quando conta a história de Moisés, quando foi falar com o faraó. E Moisés falou assim, ele não vai nem querer me atender. E Deus falou assim, fala que o eu sou te enviou. E aí o Espírito Santo voltou no meu coração, vai na faculdade e fala que o eu sou te enviou, para falar com o dono da faculdade. Não acredito. E eu falei assim, Deus, que loucura. Mas o não eu já tinha. E aí entra uma característica. A Bíblia diz, o medo paralisa a fé, né? Cara, tira o medo. Quando você tira o medo, o resto acontece. Só vai. E aí eu desci do monte, cheguei em casa, vesti minha roupinha, botei um perfume, peguei minha maletinha, eu lembro até hoje, botei uma calça social, uma camisa gola polo, vinho e uma maletinha e fui lá, bati na porta da secretaria e falei assim, eu vim falar com o dono da faculdade. Ela falou assim, quem é você? Eu disse para ele que o eu sou me enviou. Meu Deus! Aí ela regalou, quem? Eu sou. Fala que o eu sou me enviou e ele vai entender quando você falar isso para ele. E ela foi lá. Quando ela voltou com o olho regalado e falou, ele tá te chamando. E aí ele chegou, aí eu fui lá, ela falou, é uma sala ali, fui, sentei, ele lembra que ele tava no telefone, ele falou assim, senta aí, mostrou assim, senta aí, eu sentei. Aí ele terminou a ligação, ele veio e falou assim, que história é essa de o eu sou me enviou? Aí eu rasguei o verbo, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu sou cristão,
E eu subi um monte, eu passei na faculdade, eu não tenho condições de pagar a mensalidade. Eu subi um monte durante 7 dias, orando a Deus. E nos últimos dias, Deus falou comigo para me chegar aqui e falar que eu sou enviou e que você ia me atender. Rasguei o verbo nesse tom. Ele regalou o olho. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, eu tenho o costume de ler a Bíblia todo dia de noite. Eu pego a Bíblia, abro e leio. E ontem à noite, a história que eu abri foi exatamente essa. Eu não entendi nada. Eu dormi com questionamento. Como que o eu sou enviou? Me explica isso aí. Aí eu expliquei sobre o contexto bíblico para ele. E aí ele falou assim, cara, só porque você falou isso, eu fiquei tão curioso que eu te atendi. Senão eu não ia ter te atender, não. Nossa. Aí ele falou assim, tá, o que você quer? Eu falei, olha, eu passei na faculdade, só que eu já olhei aqui e já vi que vocês não têm rede de dados preparada, não tem um laboratório de TI, não tem servidor. Você já viu tudo não que estava tinha nada, não faltando. tem nada pronto. É. E eu sei fazer isso, eu tenho uma empresa, não tinha nada. Eu tenho uma empresa, a empresa era eu, porque eu tinha experiência da Prodeste, das outras coisas. Sim. E eu tive a outra empresa que era o contrato da Prodeste. Aí eu falei, eu posso fazer isso para você, em troca do bolsa de estudos. Aí ele falou assim, rapaz, aí não vale, Deus te fala tudo. Eu estava procurando exatamente alguém para fazer isso aí, que a gente ia orçar para fazer. Ele falou, faz o seguinte, eu tenho uma reunião com o conselho hoje, eu preciso que você faça um orçamento e me mande. Fui para casa, fiz o orçamento. Na hora que eu estava fazendo o orçamento, eu falei assim, vou botar um preço baixo, para ele fechar. A Espírito Santo falou comigo na hora, não, coloca o preço justo. Só que o preço justo era mais alto que a mensalidade. Eu mandei o preço justo e mandei. Aí ele me chamou. Aí ele virou para mim e falou assim, eu tenho uma contraproposta para te fazer. Nós conversamos aqui, contraproposta é o seguinte, eu preciso de pessoas na faculdade com esse perfil que você tem. Eu quero você aqui. Primeira coisa, você vai estar aqui, de qualquer jeito. Eu quero você. Eu quero esse perfil empreendedor, eu quero esse cara aqui, essa liderança, eu quero. Segundo, eu vi que a sua proposta, o valor é mais alto, então a gente tem uma contraproposta. Nós vamos te dar 100% de bolsa de estudos. Além dos 100%, nós vamos te dar todos os livros. E além do livro, nós vamos te dar um crédito na cantina para você comer. Ah, sério? Então eu fiz uma faculdade inteira de engenharia mecatrônica com essa bolsa de estudos. Gente. Entendeu? Aí é eu falo, milagre. É milagre. A outra, meu casamento. Durante meu casamento, sonhei meu casamento, trabalhei muito. E essa história eu choro pra caramba toda hora que eu conto ela. E aí eu tinha uma empresa, eu estava desenvolvendo essa empresa e eu tinha um sócio que entrou como investidor. Esse sócio era dono de um banco que fazia empréstimo para funcionários públicos. E aí esse cara entrou no negócio e falou, não, vamos botar uma pessoa no financeiro para cuidar de tudo, você cuida só da operação. Resumo, essa pessoa do financeiro entrou, deu um golpe e roubou muito dinheiro. Uau. E na hora que eu cheguei pro sócio, eu falei, cara, a pessoa do financeiro que você colocou roubou muito dinheiro. Ele falou, não, eu tô saindo fora da sociedade, você se vira com isso. Eu fiquei sozinho ali na véspera do meu casamento. Nossa. A primeira coisa que eu pensei na minha cabeça foi o seguinte, cara, olha só, e tem uma coisa aqui para vocês que estão ouvindo. O que diferencia uma pessoa de sucesso para uma pessoa de fracasso são as decisões que elas tomam diante das diversidades. Tomar decisão quando está tudo bem, quando está tudo maravilhoso, quando está dinheiro no bolso, quando está tudo legal, é fácil. Mas tomar uma decisão que te leve ao sucesso diante das adversidades, isso é difícil. E a decisão que eu tomei naquele momento ali, quebrado, com um roubo da pessoa, eu virei e falei assim, primeira coisa, eu preciso dos meus fornecedores para reerguer. Eu fui no fornecedor e falei assim, aconteceu isso, eu não tenho como te pagar, eu tenho uma contraproposta de fazer. A partir de hoje, você continua me dando crédito, não corta meu crédito, mas eu quero que você acrescente 20% do valor do crédito. Eu vou pagando mensalmente tudo que eu consumo aqui, com os 20% a mais. Esses 20% a mais, você abate da dívida que eu tenho e até eu terminar de pagar, eu até me reerguei e terminar de pagar. Falei que eu fiz esse acordo com todos os fornecedores, eles aceitaram, falaram assim, você é um cara de palavra. E assim eu comecei, e aí comecei a trabalhar extra, fazer trabalho extra. E nos trabalhos extra, estava inaugurando um shopping, na época. E eu cheguei para minha esposa, eu subi um monte, não tinha um monte mais, eu subi o telhado da minha casa, fui orar. E Deus me deu o texto de 2 Reis 3. Quando você não acha monte, Subi o telhado. Você sobe o telhado. Não tem, fui subir o telhado, lá na minha casa, subi um telhado, estava orando, e Deus me deu o texto de 2 Reis 3. Que fala o seguinte, conta a história dos 3 reis que foram para guerrear contra os moabitas, e no meio do caminho faltou água, luz, faltou água, comida para o gado, para todo mundo. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre isso, sobre esse texto. Nossa. Mas o que mais falou com o texto comigo foi assim, fazei neste vale covas e covas.
Não sentirei nem chuva, nem vento. Todavia esse vale se encherá de tanta água que beberei vós e o vosso gado. Não. E isso é ainda pouco aos olhos de Deus. Ele vai entregar os moabitas na sua mão. O que Deus falou comigo nesse texto? Quando eu estava lá, eu falei assim, tá bom, Deus, eu vou fazer a minha parte. Como o Senhor vai me fazer eu casar? Não sei. Mas eu vou fazer minhas cobras. A minha função é fazer as cobras. Lembra da sua pergunta? Você falou assim, como é que você, com tudo isso? Cara, eu só tenho que fazer cobra, então eu só vou cavar cobra. No meu sentido ali, o que eu ia fazer, cara? Eu vou trabalhar. E aí comecei a fazer bico, cara. Eu lembro que eu fiz e na época eu estava inaugurando um shopping, e só podia trabalhar no shopping de madrugada, porque já estava a operação de shopping, só podia fazer a operação de madrugada. E eu fechei para fazer a rede de cabeamento de dados da loja da TIM, que era o operador de celular. E aí, quando o pessoal da TIM me viu, a Oi me fechou comigo, a Vivo fechou comigo, todos os operadores de celular fechou comigo para fazer essa loja. E eu peguei alguns amigos que já eram da operação, juntei todo mundo e comecei a operação. Trabalhando, virado, loucura. Eu trabalhava na minha empresa de manhã, de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde. 6 horas da tarde eu ia para o shopping, trabalhava do shopping de 6 horas da tarde até 6 horas da manhã do dia seguinte, dar uma cochilada e voltava para o trabalho. Meu Deus. Lá na minha empresa. E aí, beleza, fizemos tudo, concluímos todos o projeto e eu recebi a grana, que era muito dinheiro na época. E eu lembro até hoje que eu fui e marquei com eles no último dia, na praça de alimentação do shopping, numa mesa. E peguei o dinheiro de todo mundo e coloquei no envelopinho para pagar todo mundo. Eu cheguei para todo mundo e falei assim, cara, você sabe que eu estou casando, você sabe a dificuldade que eu tenho, mas vocês me abençoaram demais por estar aqui, esse dinheiro vai fazer muito bem para mim, para o meu casamento, e foi muito bom, eu agradeço vocês e tal. E eu vim aqui pagar vocês. E eu peguei e entreguei o envelope para eles. Depois que eu entreguei o envelope para eles, uma das pessoas chegou e falou assim, cara, a gente quer te dar um presente de casamento. Você sempre foi muito bom pra gente, sempre se dedicou muito pra gente, sempre ajudou a gente. Você foi o cara que, assim, sua liderança foi excepcional. A gente quer te dar um presente de casamento. Eles tiraram só metade do dinheiro, devolveram outra metade do dinheiro, botaram o envelope e devolveram o envelope. Eu tinha fechado um projeto, tinha um senhor que era dono de um hotel. Ele queria fazer um sistema inovador no hotel para aparecer o cardápio do hotel na televisão, em um dos canais. E eu fui desenvolver isso para ele, só que no meio do caminho que estava lá no hotel, eu conheci o genro dele. E aí ele conversando comigo, e esse senhor era assim, ó, um pão duro, porque ele era agiota. Ele era agiota. Eu acho até que o negócio do hotel dele era lavagem de dinheiro, porque ele era agiota. Olha. Entendeu? Olha. E aí ele chegou para mim, e eu falei assim, eu conheci o genro dele, e o genro dele falou, cara, tô separando da mulher, tal, e o cara tava triste. Eu orei por ele, e aí esse genro, o pai dela falou, vai lá na empresa da minha filha ajudar ela. Cheguei lá, a filha dele contou a história também, eu orei por ela, eu falei assim, ó, vocês precisam de ajuda e tal. Eu orei pelos dois, e aí falei algumas palavras com ela, as palavras que eu falei com ela tocou no coração delas, resumo da história, eles retaram por causa daquela conversa. No dia que eu fui receber desse senhor, que é pão duro, agiota, que não gosta de pagar ninguém, dar dinheiro para ninguém, ele falou assim, ó, tá aqui o seu dinheiro, me deu dinheiro, e ele falou assim para mim assim, ó, cara, você me deu um presente que não tem valor. Ele foi e me pagou em dobro. Me deu dinheiro em dobro. E eu tinha falado com a Adriana, e falei com a Adriana assim, Adriana, nós vamos casar no sonho de tudo que você quis realizar. Não se preocupa. A única coisa que eu te peço é o seguinte, eu comprei um cofrinho para ela, eu vou trazendo dinheiro para você em cheques. Pega, bota nesse cofrinho, não conta o dinheiro. Você só vai tirando dinheiro e vai pagando as coisas que a gente tem que fazer para o nosso casamento. Meu Deus. Resumo, Deus honrou. Até eu falava assim, Deus, eu quero uma casa assim, eu quero um sofá em L. Cara, meu pai sempre teve empresa e fazia muita obra de manutenção hospitalar, Sim. reforma hospitalar, e nessa reforma tinha que reencapar os colchões. Do nada, o cara me encontrou e falou assim, ó, você é o filho do seu Paulo, não é? Meu sonho era ter um sofá em L. Você é o filho do seu Paulo, não é? Eu falei, sou. Ele falou comigo que está casando, eu quero te dar um presente, porque seu pai me honrou demais. Olha. Eu quero fazer um sofá em L para você, handmade. Nossa. Me manda a medida que eu vou fazer o sofá para você. Nossa. O cara foi fabricar um sofá para mim, e aí eu casei com tudo que tinha direito. Tudo. Minha lua de mel foi tudo que eu tinha direito. Eu lembro até hoje que a gente não tinha primeira noite. Na festa de casamento. Alguém deu. Alguém chegou com um envelopezinho aqui, estamos aqui o voucher da sua primeira noite. Eu fiquei sabendo que você não tem a primeira noite, tá aqui. Eu fui a primeira noite no melhor hotel do Espírito Santo. Assim.
Então, assim que aconteceu. Milagres. Milagres. E outra, e Deus age nos detalhes. Mas você pode falar para mim que, pelo que eu estou escutando, como a sua trajetória foi andando de young adult, eu vou chegar no milagre que eu vim fazer aqui. Né, de adolescente chegando e tal. Você pode dizer que é milagre, mas também é a bênção que te acompanha? Você começou a reviver... 100%. Isso não 100%, é? 100%. Se não for a mão de Deus na minha vida, em tudo, eu me sinto abençoado e sinto que, às vezes até a Adriana fala comigo, quem gosta de futebol vai lembrar, o Romário, ele chegava assim e falou assim, eu sou o cara. Deus olhou para mim e falou, você é o cara. Às vezes eu tenho esse sentimento, que Deus olhou para mim e me escolheu, de alguma maneira, para fazer diferença, para fazer alguma coisa. Então, eu sempre preciso pensar o seguinte, ok, como que eu posso retribuir isso? Como que eu posso reverter isso para o reino, sabe? Como que eu posso fazer isso de forma... como que eu posso ser um missionário? Para o mundo. Eu acho que você realmente já faz isso, né? De todas as maneiras que você compartilha os seus talentos, uma ideia, é só um parênteses que a gente abre, né? A gente se conheceu muito pouco tempo atrás no campo de futebol, onde meu filho estava jogando futebol, e de repente foi acontecendo que a gente foi criando uma amizade ali entre família, e de repente você falou, vou ensinar você a andar de moto para o meu marido. De repente nem sabia que era um sonho dele, de repente o sonho dele está sendo realizado. Você é essa ponte e que você cria isso para as pessoas, você traz esse sentimento de, tem coisas que a pessoa espera a vida inteira, de repente chega um cara e já traz a realidade. O que você hoje define com maior sucesso? Sucesso, porque você conquistou muitas coisas, muitos milagres. O que é sucesso, então, para você? Cara, as pessoas costumam associar sucesso ao dinheiro. Eu costumo dizer que, e eu vou te falar, há muito tempo atrás, eu palestrando, eu participei de um evento que era um meeting de todas as empresas, eu representava a Microsoft na região sudeste, a gente palestrava. E todo mundo que começava a palestra virava e falava assim, eu gosto de dinheiro. Uau! Eu gosto de dinheiro. Todo mundo começava a palestra falando assim, eu gosto de dinheiro. Eu comecei a palestra assim, eu gosto daquilo que o dinheiro pode provar. Dinheiro num mundo nenhum paga o fracasso da sua família. Então, se você quer representar sucesso para mim, é eu ter a minha família perto de mim e eu poder desfrutar de tudo que eu conquistei com a minha família. Muita gente fala assim, eu tenho que conquistar para desfrutar. Não, você tem que ir conquistando, desfrutando, conquistando, desfrutando, conquistando, desfrutando. Isso tem que ter equilíbrio. Sucesso para mim é conseguir isso. Não é só conquistar por um tempo muito grande. Para depois aposentar. Não, esquece esse negócio. Você está pensando assim, quando eu aposentar eu vou curtir. Eu fiz uma pergunta para um amigo meu, que é um cara de sucesso aqui nos Estados Unidos. Cara de sucesso. Muito sucesso. Milionário. Brasileiro. Perguntei para ele assim, se você chegasse aqui hoje, o que você faria diferente do que você fez? Nossa. Primeira pergunta e resposta que ele me deu. Eu iria estudar inglês. E a segunda, eu ia passar mais tempo com meu filho. Uau. Aí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque hoje eu tenho tudo. Eu tenho um motorhome, eu tenho uma casa de praia no Brasil, tem aqui, tem chácara, sítio. Tudo. Mas meu filho não quer ficar perto de mim mais. Porque o tempo que era me ter criado relacionamento e essa conexão não aconteceu porque eu trabalhei demais. E hoje eu tenho tudo e eu quero ter todo mundo perto de mim e ele não está perto de mim mais, ele está em outra vida. Eu perdi a conexão, eu perdi esse tempo passou. Eu não vivi intensamente aquilo. Então, para mim, sucesso e para mim, assim, pessoal, fica até aí o final que você está aí, não sai não, porque eu vou chegar no milagre de como eu vim parar aqui nos Estados Unidos e como que foi esse milagre e como que eu recebi meu green card em 5 meses. Em 6 meses. Se colocar um tagline, como receber o green card em 5 meses, vai chover de gente. Como receber meu green card em 6 meses. E fica aí que vocês vão ouvir, eu vou contar essa história. Foi fácil? Não.
Não. E assim, um monte de gente me pergunta o seguinte, cara, você fez um monte de coisa. Você mesmo brinca assim, pô, Gladys, o que você não sabe fazer? O que você não sabe fazer? O que você não sabe fazer? Hoje eu entendo o seguinte, tanta coisa aconteceu na minha vida e eu não fazia ideia como que aquilo ia me ajudar para me conquistar meu green card aqui. É o tal da semente que nós falamos no começo. Loucura. E sobre sonho. Pô, você lembra que eu falei com você que eu sempre falei vir pra cá? Sim. E esse negócio chegando aqui, depois na jornada toda, um outro sonho que eu tinha era de filho. Sim. Sonhei a vida inteira em ter filho. Sim. E aí, no meio do caminho, eu descobri que eu não podia ter filho. Meu Deus! Como que você faz quando você tem um sonho desse e você depende do corpo, gente? E de repente fala, eu sonhei em ter filhos e não posso ter filhos. Eu lembro quando eu recebi a notícia que eu ia poder ter filho. Nossa. O meu choro. Eu estava trabalhando, eu tinha um escritório num prédio. Nesse prédio tinha uma área que é onde ficava, uma área onde ficavam os aparelhos de ar-condicionado. Eu saí, abri essa porta do aparelho de ar-condicionado lá de fora. Sim. E fui lá, sentei no chão. Eu chorava de gritar. Foi um médico que falou isso? Foi. Destruiu meu sonho. Chorava de gritar. Nossa. E aquele sonho ainda não... Ele ficou ali, eu falei assim, cara... E a Adriana forçando a barra comigo, faz mais exame, faz isso. Eu não quero mais. Não quero mais. Isso está acabando comigo. Se Deus quiser realizar esse sonho, ele vai realizar e vai fazer do jeito que ele quiser. Mas eu não quero. Parei. Botei na mão de Deus. Fui fazer meu exame de faixa preta, fui fazer outras coisas. E só que a Adriana... Eu deixei pra lá. Só que a Adriana orando, buscando, orando. E ela conta isso num livro. Sim. É um presente chamado Pouquinho. Eu vou colocar o link desse livro aqui, tá? Para quem está assistindo esse podcast no YouTube, eu vou colocar esse link desse livro para vocês, tá? Aqui na descrição. E a Adriana, a gente tinha um projeto social que a gente ajudava, e nesse projeto social a gente foi num lugar, e nesse lugar que a gente foi ajudar, um lugar muito pobre, a Adriana viu o Arthur, um pouquinho. Ela chegou em casa, lembro até hoje que ela chegou chorando, amor, eu tô apaixonado, nosso filho. Eu vi um menino lá que eu tô apaixonado com aquele menino. Só que, anos atrás, eu tinha sonhado com a chupeta azul e tal. Eu falei, ó, Deus falou comigo que nosso filho nasceu. Nossa! Assim, cara, que loucura. Resumo da história. O Arthur chegou nas nossas vidas. Se você quiser saber o detalhe, a gente vem aqui no outro dia para contar mais detalhes. Porque senão, se eu ficar contando a história de detalhes aqui, nós vamos ficar 3 horas aqui. Não, vamos fazer isso. Deus, eu vou deixar para a Adriana contar essa história, mas Deus nos deu um Arthur. E eu tenho alguma coisa com 6 meses. Os meus ciclos duram 6 meses. Uau. Do tempo que a gente deu abertura no processo de adoção do Arthur, demorou 6 meses para a gente receber o documento de adoção oficial do Arthur. E como a gente viu o Arthur, você conhece o Arthur, quem está aqui ouvindo o podcast sabe quem é o Arthur, conhece o Arthur, todo mundo fala assim, esse menino é filho de sangue de vocês. Totalmente. Totalmente. Esse menino é filho de sangue. Né? E a Adriana recebeu essa notícia, para quem não sabe, que está ouvindo, mas quem está me vendo no YouTube, vai ver que eu estou com a camisa de Discovery Ride Skill. Sim. Eu sou apaixonado por moto, meu pai sempre foi raleiro, e na verdade quem começou a andar de moto de Harley Davidson foi a minha esposa, foi a Adriana, por causa do meu pai. Eu não sabia por causa da influência do meu pai, e eu não estava nem aí para Harley Davidson. E aí a Adriana fez, na época eu estava fazendo exame de faixa preta de judô, que eu tinha descoberto que meu filho estava ruim, tal. Uma das coisas que me curou foi o judô, ter feito exame de faixa de judô, e aí eu ia para fazer o exame de faixa com a moto da Adriana, porque era muito longe, todo dia eu ia para lá. E aí isso me fez gostar demais da Harley. Eu falei, cara, eu preciso comprar uma moto dessa ali. Comprei a moto, recebi o convite para ser road captain na loja. Eu virei pro cara e falei assim, me dá 1 ano. Eu quero ser, mas deixa eu ser o ano que vem. Ele falou assim, por quê? Porque eu quero estudar. Para mim fazer com excelência. E aí um cara chamado Scott Overstreet foi ao Brasil para dar o treinamento disso que eu faço hoje, que é moto-habilidade. E esse cara, eu fui lá para fazer o curso com ele. Me inscrevi, fui lá em São Paulo, em Campinas, fazer o curso com o cara. Me destaquei no curso e ele virou para mim e falou, vou te dar uma bolsa de estudo
de 3 mil Muito dólares para favor. você ir fazer Você ganhou muito um favor. curso lá nos Estados Muito Unidos. favor. Por isso que o dinheiro, ele não é o que para tudo. Não é o dinheiro, é a força de vontade, a determinação da pessoa de ir atrás, de querer, de buscar. De buscar, não ter medo e de avançar. Sim. Buscar, não ter medo e avançar. Buscar, não ter medo e avançar. Buscar, não ter medo e avançar. Vai. Só vai. Meu, quando Jesus chegou para pensar comigo, Jesus chegou para Abraão e falou assim, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Olha só, vamos datar para o sentido de hoje? Assim, seguinte, Rebeca, faz as malas, sim, sai da sua casa, sim, entra no carro e começa a andar. Sim. Sim. Mas para onde que eu vou? Não sei. Não sei. Vai. Começa a andar. Só vai. É isso. Só vai. Aqui nos Estados Unidos eu estou aprendendo muito isso mais ainda com o americano. Porque por isso que essa terra, gente, é a terra que manda leite e mel. Nossa. Porque a cultura do americano é essa. Ele vai. Vai. Ele não fica preocupado. Mas eu tenho que fazer isso. Mas eu tenho que estar aqui. No meio do caminho, ele constrói, ele aprende, ele desenvolve, ele vai fazendo. Por isso que essa terra é tão abençoada. Então, eu aprendi isso aí. Meu, confia. Confiar em Deus é isso. É pisar onde não tem chão. E aí, meu, esse cara me deu essa bolsa de estudo, eu vim pra cá, sozinho. Lembrei de novo de quando eu fui pro cruzeiro, sozinho. Sim. Só que eu já era casado. Uau! E ele virou pra mim e falou assim, ó, você vai ficar em hotel não. Uma família vai te adotar. Uma família americana vai ficar com você. Adotado. Durante 21 dias. Que era o tempo que eu ia fazer o curso com a polícia da Flórida. State Police da Flórida. E aí, meu, esse cara veio, eu vim pra cá e ele me colocou numa casa. Resumo, eu tava com um cara e, cara, a conexão foi tão grande. Ele virou meu pai americano. Olha. E depois descobri que ele era um agente aposentado, um agente federal aposentado. Não posso nem falar de qual agência, mas ele era um agente federal aposentado. E eu aprendi durante 21 dias com esse cara, assim, tanto. E Deus me honrou, tanto que depois eu já fui na casa dele 2 vezes aqui nos Estados Unidos. Eu fiz questão de levar o Arthur para ele conhecer. Sim. Foi massa. Fiz o curso, terminei o curso como o melhor aluno da turma. E fui convidado para participar da competição, minha primeira competição, aqui nos Estados Unidos. Ele falou, cara, você se destacou e tal. Eu participei da primeira competição e fui campeão. Nossa. O troféu nem está aqui, o troféu está no Brasil. É um troféu que eu quero trazer aqui para cá, para os Estados Unidos do Norte. Foi o primeiro troféu que eu ganhei. E não só, eu ganhei o troféu do melhor, do competidor de destaque, do overall. Ali começou o outro ciclo. Ali começou o ciclo da Discovery Seal. Foi ali que começou. E aí, quando eu voltei para o Brasil, já voltei treinando pessoas. E esse treinando pessoas, como que eu vou treinar com excelência? E eu comecei a querer entender quais as dificuldades que as pessoas têm. E aí eu comecei a entender o seguinte, existe a pessoa sinestésica, auditiva e visual. Na hora que você dá uma voz de comando para ela, ensina, se a pessoa é sinestésica e você grita com ela, não absorve. Se a pessoa é visual, se você grita com ela, não absorve. Visual você tem que mostrar. Sim. O auditivo você tem que gritar, vai. Sim. E eu comecei a entender essas diferenças e comecei a criar um protocolo de treinamento bem exclusivo. E comecei também a ver outra dificuldade. O americano é grande, o brasileiro é pequeno. É verdade. E eu comecei a ter que adaptar as técnicas que eu aprendi para o cenário brasileiro e comecei a desenvolver técnicas novas e fazer muita coisa nova. Para quem está no áudio, não está percebendo, não está vendo, mas quem está no YouTube pode ter certeza que eu sou fã do Ayrton Senna. Né? Do Senna. Sim. E, cara, tem uma técnica que o Ayrton Senna fazia que é o stop feedback. E eu trouxe na Fórmula 1, adaptei essa técnica de stop feedback também para motabilidade. E aí comecei na motabilidade, desenvolvendo isso. Depois vim fazer um curso numa escola chamada Lock Lean, em Chicago. E eles colocam todo esse treinamento em Chicago é feito para escolher também o melhor aluno da turma. O melhor aluno da turma entra no hall da fama deles lá. Ele tem um quadro com todos os nomes do melhor aluno da turma de cada ano. E, nessa turma a gente se dedicou muito. E eu lembro até hoje que a gente foi fazer a prova de certificação. E na prova de certificação a gente tinha que fazer 5 padrões, 5 percursos diferentes
Não era fazer rápido, a gente tinha que só concluir. E eu lembro que o único que estava no último percurso era eu. O único que podia se certificar, todos não podiam certificar mais, era eu. E aí eu fiz o padrão. Só que quando estava virando no cone, quando eu virei um dos cones, eu vi que a minha moto encostou, só porque eles estavam do outro lado. Eles não viram, a minha moto ficou na frente. E aí, quando eu terminei o padrão, o pessoal veio bater o palmo, parabéns, você passou o único que passou da turma, tal. Eu falei, não, eu não passei, não. Eu encostei no cone. Aí o cara falou, não, você não encostou, não. Eu falei, não, eu encostei. Aí o instrutor virou e falou assim, cara, eu não vi. Parabéns, você passou. Tipo assim, recebe a vitória, acabou. Aí eu falei assim, cara, não, eu encostei no cone. Meu Deus. Aí o professor falou assim, cara, eu nunca passei por uma situação dessa, eu não sei o que fazer. Meu, você ganhou, parabéns. Aí ele falou assim, perguntou ao pessoal lá, falou assim, aí ele falou assim, cara, esquece. Exato. Aí eu falei, meu, eu não consigo, como é que eu vou dormir com esse certificado, sabendo que eu não passei, que você no cone? Resumo. Que você foi fazer de novo? Aí o cara virou e falou assim, tá, vou conversar com o pessoal. Não, então deixa eu fazer de novo. Eu fiz de novo e passei. Aí, aí, cara, depois nós fomos disputar quem era o melhor nome de uma turma. Nossa. Eu e um cara chamado Mark Hibsman. Meu, eu fiz uma volta, ele foi lá e bateu meu tempo. Uau. Fiz a segunda volta, ele foi lá e bateu meu tempo. Aí eu fui lá, fiz a terceira volta, diminui mais ainda meu tempo. Aí ele foi tentar bater o tempo e não conseguiu, encostou no cone e derrubou o cone. Uau! Aí eu fui melhor na minha turma. Você concorda que esse cara era pra ter raiva de mim, meu? Esse cara era pra me odiar. Meu amigo, te admira. Quando terminou o curso, ele pegou a bandeira americana, dobrou, chegou perto de mim e falou assim, eu tenho orgulho de ter perdido pra você. Você é muito mais americano do que muito americano que eu conheço. Esse cara não só me tornou meu amigo, mas me tornou o meu melhor amigo americano aqui nos Estados Unidos. Eu já passei 2 natais na casa dele. Eu já fiquei... nós já fizemos camping de RV junto. Ele já veio aqui para minha casa. Eu tenho foto com ele ali. Vamos dizer que isso é uma coisa que vira chave. Virou chave. Se você está escutando isso e você chegou nos Estados Unidos há pouco tempo, isso vira chave para quem vai... Vem de fora. Quem se sente em casa. Sim. É virar a chave, é receber essa nação como um americano. Receber... Muito. Eu lembro, engraçado, que você me fez lembrar uma coisa aqui, que eu vou chorar aqui. Pode chorar. Cara, eu falava, e olha só, eu tive a conquista e não lembrava dessa conquista. Eu falava o seguinte, que ser reconhecido no Brasil era fácil. Eu ia saber que eu consegui chegar no auge do meu sucesso quando os americanos me reconhecessem e quando as pessoas ao redor me reconhecessem. Concordo. E o engraçado é que para motabilidade eu sou mais conhecido aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Entendeu? E eu, vou te falar que é loucura isso. É loucura. Eu falava isso aí o tempo todo. E uma coisa eu quero falar, sua palavra tem poder. Aquilo que você fala. E aí, depois que eu vim mudar isso, essa palavra, que você fala tem poder, quando eu vim mudar aqui para fazer a motabilidade, quando eu decidi, falei, vou disputar a competição lá, eu quero ser o melhor do mundo. Nossa. Aí eu falei assim, cara, dessa vez eu vou para os Estados Unidos, eu vou comprar um motorhome, vou comprar uma moto lá, vou botar uma moto igual a minha e vou me preparar. Eu comecei a preparar fisicamente. Contratei um personal trainer e falei assim, eu preciso fortalecer esse grupo, eu quero que você vá lá no meu treino de moto, veja o que eu faço para você trabalhar meu músculo, minha explosão, para me melhorar no que eu faço na motabilidade. E eu fui estudar e eu descobri que... eu tenho um amigo meu que é piloto de Stock Car, Hugo Sibieno. É uma referência em pilotagem no meu estado, Espírito Santo. E ele virou para mim e falou, cara, eu estou fazendo neurofeedback. É sensacional. Fui estudar quem é que fez neurofeedback. Comecei a ver. Ayrton Senna. Michael Jordan. Michael Phelps. Tiger Woods. O negócio é bom. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer esse neurofeedback.
Procurei, ele foi, me indicou o cara, comecei a fazer neurofeedback. Em uma das sessões, neurofeedback é massa, depois vocês vão entender, pesquisa sobre o assunto. Mas em uma das sessões eu tive um aprendizado excepcional. E o engraçado é que ele era ateu, cara, o mestre do neurofeedback. Mas eu nunca aprendi tanto sobre Deus através da sessão de neurofeedback. Porque é o seguinte, literalmente, ele tinha um scanner, ele monitorava as frequências cerebrais, cada frequência cerebral significava uma coisa, e meu trabalho era diminuir minha ansiedade e aumentar minha concentração. Sim. Era o meu foco. Tá? Mas um dia eu cheguei lá com muita dor de cabeça. E eu falei assim, eu tô mal, eu vim pela disciplina. Tô com muita dor de cabeça. E ele falou assim, tá, me fala por que você tá com dor de cabeça. Me conta um pouco. E aí ele falou assim, eu falei com ele, cara, eu tô para tomar umas decisões, eu tô com risco na minha empresa. Para quem não sabe, eu tô falando de mortalidade, mas eu tenho uma empresa de cibersegurança e tecnologia, que é o que me sustenta, que é o meu negócio principal. E eu vou precisar tomar umas decisões. Eu faço um exercício, normalmente quando tem isso aqui, eu me coloco no pior cenário. Eu imagino assim, o que de pior pode acontecer e eu me preparo para o pior. Ele falou assim, então tá bom, eu vou te ensinar uma coisa, como é que o seu cérebro funciona. Nossa. Na hora que você se prepara para o pior e pode ser o cenário, o seu cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Quando você está nessa preparação, o seu cérebro entende que você está nessa situação do pior cenário. Uau. Então ele vai fazer todo o resto do seu corpo agir como o pior cenário. Se você está sentindo dor de cabeça por conta desse reflexo do pior cenário. Seu cérebro está começando a querer desligar o seu corpo, porque você está entrando num modo de alerta, de tensão, de estresse. E é por isso que ele falou assim, faz o seguinte, não pensa no pior cenário não, pensa no melhor cenário. Ok, faz o seu cenário, faz o seu tal, mas mentaliza a melhor situação, mentaliza tudo acontecer de bom, mentaliza tudo acontecer de fácil, se prepara para o melhor, se prepara para o bom acontecer. E aí eu comecei a ver algumas coisas, você vê algum vídeo, bota no YouTube aí, de um tenista, cara, esqueci o nome do tenista, mas depois eu vou lembrar, depois eu boto na descrição. Antes do jogo, ele fica lá. O aquecimento dele é pá, batendo na bola, e depois chega um momento que ele vibra, como se tivesse ganhado. Uau! Ele está mentalizando e colocando aquilo que ele vai fazer na mente dele para já se acostumar com a vitória, para se acostumar com aquilo, para ele se acostumar com aquilo acontecendo. Então, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, faz o seu corpo reagir por tudo isso. Então, se você ficar agindo como um derrotado, né? Ficar agindo como um tá parecendo um culto isso aqui. Você só vai atrair o que é ruim. E aí, o que eu quero dizer? Deus responde sobre posicionamentos. Deus responde sobre posicionamento. Você tem que se posicionar. Sim. Tem que posicionar. Sim. Você não tem que ser vitorioso. Você tem que se levantar como vitorioso para ser vitorioso. Você é vitorioso. É posição, é se posicionar. É você entender que você já é, você levando já vitorioso. Faz sentido você chegar para Deus e falar assim, Deus, manda chuva para mim. Abençoa, manda chuva. E você não preparar o terreno? Não. Às vezes a gente se questiona por que Deus às vezes não abençoa. Porque você não está acreditando nem em você mesmo, nem em Deus. Sim. Se Deus mandar chuva e você não preparar o terreno, vai largar tudo, vai virar tudo lama. Prepara o terreno. E confia que Deus vai mandar a chuva. Amém. Meu Deus. Agora, vamos lá. São tantos aspectos que é da sua história, mas eu queria fazer... Essa vai ser a última pergunta, porque nós já estamos aqui por quase 1 hora, tá? E eu queria... Essa pergunta... Vamos lá. Se a sua história fosse um livro, que título você daria a ele hoje? Boa pergunta. Cara, se minha história fosse um livro, nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar? Nunca pare de sonhar. Porque você ainda continua sonhando. O sonho te move. O sonho te move. Nossa. Nunca pare de sonhar. O sonho te move o tempo todo. O sonho te faz sair da zona de conforto. Te acorda. Te acorda. O sonho não te deixa entrar em depressão. O sonho não deixa você... E quando você acha amigos que você consegue sonhar junto, ou melhor, concorda com o seu sonho, fala, não, concordo com o seu sonho, vamos levar você em seguida, vamos em seguida. Cara, eu aprendi por muito tempo, inclusive com a história de José,
muitas pessoas falam assim, não conta seu sonho para ninguém. Uhum. A gente sabe que a gente tem que saber para quem a gente vai quem contar contar. esses sonhos. Mas eu não concordo com esse não conta para ninguém. Tem que contar. E sonho que se sonha juntos se torna realidade juntos. E outra, e quando acontece, as pessoas se lembram, às vezes, coisas que você já esqueceu. Exatamente. Aí as pessoas, não, você sonhou com Você isso. me fez lembrar hoje aqui no podcast uma coisa que eu tinha sonhado e tinha esquecido. E que eu tinha realizado já. Tá vendo? Sabe? Então, você tem que saber as pessoas certas que você vai contar os seus sonhos. Mas você tem que contar. Tem que falar. Você tem que envolver outras pessoas. Você tem que fazer outras pessoas se mobilizar para conquistar aquele sonho que você tem. Concordo. Você tem que fazer outras pessoas sonhar junto com você e o seu sonho tem que ser o sonho delas também. Na minha empresa, eu tenho pessoas aqui nos Estados Unidos que estão trabalhando comigo aqui nos Estados Unidos e estão falando assim, cara, eu preciso fazer esse negócio acontecer porque eles sonhavam. Meu melhor amigo aqui nos Estados Unidos sonhava com a minha empresa porque ele sabia que se eu chegasse lá, eu ia levar ele junto. Então, ele sonhava comigo. É fazer outras pessoas sonharem com você. E o que hoje eu estava falando com um amigo meu, outra pessoa falou assim, Glauco, a gente está fazendo isso, assim, assado. No meio da jornada, tem uma frase que eu sempre falo, que é o seguinte. Você me perguntou no início como é que eu faço, e tem uma frase que eu falo direto. Quando você escolhe uma coisa, automaticamente você abre mão de outra. As pessoas se frustram muito porque elas não estão preparadas a abrir mão daquilo que elas precisam abrir mão para conquistar aquilo que elas têm que conquistar. Entenda, você que está aqui no YouTube, você que está ouvindo a gente, você precisa aprender a dizer não em muitas coisas. Você vai precisar dizer muito mais nãos do que sims. O sim que você vai dizer é muito importante. Mas o mais importante são os nãos. São as coisas que você precisa de abrir mão. E aí, quando vier a frustração, você não vai ser frustrado nunca. Você sabe por quê? Porque toda vez que vier um confronto sobre você, poxa, por que você não faz isso? Porque não, cara, eu abri mão disso para me conquistar aquilo que eu quero conquistar. Não, porque, cara, há 3 anos atrás eu abri mão. Para me estar aqui nos Estados Unidos, eu fiquei 5 anos sonhando em estar aqui. E declarando, vai acontecer isso. Sim. Eu vou ser, a polícia vai me reconhecer, eu vou ser o melhor piloto, eu vou me dedicar, eu vou fazer isso e eu vou receber meu green card aplicado pelo governo. E recebeu? Recebi. Com essa história. Então, é isso. Não sei se você quer terminar, que eu prometi contar a história do meu green card. Não, conta. E eu preciso contar, porque ficou para finalizar. Essa interrogação, né? E conforme você está falando, você tem que falar não, tem que falar Galera, não. só para você saber, a gente saiu totalmente do script de tudo que a gente tinha planejado. E o mais interessante, eu preciso falar um negócio, que eu já fiz mais de 90 episódios de podcast na minha jornada da minha vida aqui. Esse foi o meu primeiro podcast em português. Ah, que massa. E me lembra, porque voltando às sementes dos sonhos, e eu estou voltando a uma coisa raiz que eu nunca achei que eu fosse voltar. Eu nunca achei que eu fosse fazer em português. Nossa. E eu queria falar, obrigado, porque você é parte desse processo, sabe? Você traz de volta essa bossa nova, esse samba de volta. Porque você chacoalha e acorda alguns sonhos na nossa vida. Agora, conta pra gente, para finalizar esse podcast, acho que eu vou ter que postar em 2 partes, parte 1, parte 2. Mas para finalizar esse podcast, como que o seu green card chegou? Porque é o sonho de milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Eu simplesmente cavei minhas covas, lembra do texto? Sabe? Eu falei assim, eu vou fazer. Comprei a moto, vim para cá, me dediquei. E meu plano era vir para cá e aplicar para o green card. E procurar advogado e tal. E aí vim para participar das competições. Fui para o Texas, fui para Iowa. Eu rodei 48 mil milhas com a minha família no motorhome. Eu pedi um ano sabático na minha empresa. Para me dedicar a isso. Para mim fazer isso aqui. Rodei. Cara, eu tava me adaptando à moto, tava dificuldade, eu não consegui ser campeão. Eu não consegui ganhar uma, não consegui nem ficar em terceiro lugar em nenhuma das competições que eu participei, mas chamei muita atenção. E nisso chamou atenção, eu tinha acabado a agenda, eu tinha patrocinadora, patrocinado e tal.
tinha acabado minha agenda de competições. Eu confesso a você que eu estava frustrado. Uhum. E eu tinha feito uma reunião com o advogado e eu já estava decidido em dar entrada no meu green card para EB1 na área de tecnologia. Sim. Que eu ganhei prêmio, executivo de TI do ano e tal, e eu ia aplicar para essa área. E aí, eu estava aqui em Orlando com a família já, me preparando, porque eu cheguei em setembro e a gente ia voltar para o Brasil em janeiro. Eu ia passar o Natal com meu primo e em janeiro eu estava com a passagem comprada para voltar para o Brasil. Ia dar entrada no meu processo do Brasil. Eu liguei, aquele meu amigo, lembra do amigo Mark, que eu te contei? Me ligou e falou assim, Glaico, cara, tá todo mundo falando de você, cara. Você é o comentário aqui, em geral, e rola uma competição só para convidados. Ela acontece em Atlantic City. Atlantic City é um lugar aqui onde tem os prédios dos governos federais, a maioria fica em Atlantic City, que é do lado de Washington DC, Atlantic City. A CIA, FBI, Serviço Secreto, todos os prédios ficam ali, tudo ali, e essa competição acontece lá. E lá, essa competição é só para convidados, ela é mais antiga, ela acontece desde 1980, quando eu nasci. Você quer participar? Estão te convidando. Eu falei, claro. Peguei e fui para lá. Cheguei, no primeiro dia, eu tava voando. Já estava acostumado com a moto. Sim. Já não tinha pressão, porque ninguém sabia, Sim. Não falei para ninguém, eu falei, só vou para me divertir. Sim. Eu tinha tirado aquela pressão do patrocinador, porque eu não sabia que eu estava naquela competição, já tinha encerrado o meu... Sim. Tinha tudo acabado. E aí, eu cheguei no primeiro dia voando, botando tempo pra caramba. Cara, eu vou ser campeão. É essa que Deus preparou, essa competição para me ser campeão. É aqui que eu vou ser campeão. É aqui que tudo vai acontecer. Cara, no final do treino, senti minha moto ruim. Quando eu virei, senti um barulho na moto. Acontecendo coisa estranha. Quando eu olhei, estourou o retentor da bengala da suspensão dianteira. Putz, corri, fui lá pra rádio. Cheguei na rádio, o cara falou assim, só consigo botar a mão nessa moto na terça-feira. Ah, não. Larguei a moto lá, voltei de Uber, cheguei frustrado. Entrei no motorhome, ajoelhei, com a Bíblia na frente, gritei, chorei. Falei, Deus, não faz sentido você ter me trazido aqui para isso acabar assim. Meu Deus. A Bíblia, Coríntios. A minha graça te basta. Nossa, que meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí eu falei, tá bom. Eu já ia embora. Eu desci, fui fazer a coisa mais humilde na competição. Como se fosse o Gandula do futebol, eu fui levantar cone. Levantar cone. Os caras passavam, derrubavam o cone e levantavam. Passavam, derrubavam o cone e levantavam. Passavam, derrubavam o cone e levantavam. Chegou uma hora que eu tava tentando mais levantar cone. Aí eu falei, você, em inglês, levanta o cotovelo. Você, movimenta seu corpo mais pra frente. Cara, você tá escorregando um pouco mais pra cá. E comecei a falar com os caras. Eles começaram a conseguir fazer o exercício. Mas eu tava voado. Minha cabeça tava pensando em milhões de coisas. Cara, eu tava pensando o seguinte, meu Deus, eu gastei o dinheiro que eu não tinha, meu cartão de crédito estourou, eu tô aqui, como é que eu vou fazer com o carro? Agora eu tenho que voltar pro Brasil frustrado, gastei todo o dinheiro que eu tinha, voltei sem nada na mão, tal. Minha mente tava assim, e eu orientando os caras. Chegou e terminaram e falou, pô, obrigado, papai, ninguém nunca orientou a gente desse jeito. Rapaz, a gente vai pra outra pista, você pode ir pra outra pista com a gente? Aí fui lá, orientei eles, teve meu primeiro dia, aí eles falaram, coach, já tava me chamando de coach. Eu nem sabia quem eram os caras. Terminou o primeiro dia, eles viraram para mim e falaram assim, nós vamos jantar, nós vamos passar aqui para te pegar. Bora. Pegaram, fomos jantar com Bora eles. jantar. No outro dia de manhã, bateram na minha porta, vamos lá treinar de novo. Fui lá treinar. Resumo, esses caras que eu estava treinando eram um órgão federal muito alto. Não posso falar Sempre o nome. assim. Era um órgão federal excepcional. Você nunca sabe com quem que você está sentado, aí de repente Deus revela, é tipo assim. E aí, na hora do almoço do segundo dia, eles viraram para mim e falaram assim, o que a gente pode fazer com você? Ele perguntou para mim, quais são os seus planos? Eu falei, cara, meu sonho sempre foi morar aqui, tô abrindo, vou abrir o
green card, green card. Ele falou assim, cara, a gente não consegue dar emprego para você, não consegue fazer isso, mas a gente pode te ajudar nisso. Como? Ele falou, faz o seguinte, deixa a gente conversar com o seu advogado. Aí eles conectaram com o advogado e eles falaram assim, decidiram, não, nós vamos aplicar para o green card dele, B1 na área militar, para moto-habilidade. E o que acontece? As competições, pessoal, de moto-habilidade aqui, acontece chamado seminário da polícia. Sim. Então, nas quartas e na quinta, rola o seminário da polícia. E eu, lembra daquele curso Elite Class que eu fiz? Eu tenho esse negócio, eu sou instrutor no seminário da polícia. Então, todas as competições que eu participei desde 2019 até 2022, que eu estava aqui, 2022 para 2023, eu fui instrutor. Eles viraram e falaram assim, nós vamos te dar uma curva leve, nós, desse órgão federal grande, mas mais do que isso, nós vamos entrar em contato com todas as competições que você participou e nós vamos pedir uma carta de recomendação e um certificado de todos os departamentos de polícia que participaram dessas competições, que são departamentos que você treinou essas pessoas. Fizeram isso. E aí eles fizeram isso. E meu processo foi com todo esse know-how e com essa carta desse órgão grande, que é um órgão... Humanamente, isso não poderia ter acontecido. Isso só aconteceu se eu não tivesse quebrado a minha moto, eu não teria me conectado com esses caras, eu não teria levantado o cone. E sabe o que acontece? O poder desse é a pessoa na fraqueza. Ali. Foi no momento que eu fui mais humilde, na fraqueza. Não foi com o meu esforço. Ali, Deus fez questão de mostrar para mim, sou eu que estou te dando. Não é você. Você merece, você conquistou, você buscou, sim, você mereceu. Sim, mas eu estou deixando você saber que não foi pelo seu braço, foi pela minha mão de Deus. A mão de Deus, do Pai. E aí, meu, a advogada, eu lembro até hoje, o advogado chegou e falou assim, cara, a gente está sem acreditar. Aí, do dia da entrada do meu processo, lembra do meu filho, 6 meses? Os meus ciclos são 6 meses. Ciclos de 6 meses. Da entrada do meu processo, até eu receber o meu green card na minha casa, deu 6 meses. Certinho. Demais. E foi um milagre também, porque dificilmente acontece em anos esse processo. Não acontece, não é normal. Blake, uma coisa que eu gostaria de falar para você na verdade, a gente poderia ficar por horas aqui. A gente eu vou ter que voltar a trazer mais seasons, para voltar para a gente conversar ainda mais, porque eu acho que ainda tem muito mais coisa a ser contada, a ser gravada. Mas eu queria te agradecer, porque foi uma conversa rica, foi uma conversa muito rica que nós tivemos. E eu tô grata a Deus, tô grata por conhecer a família de vocês. Vocês têm sido, assim, pessoas inacreditáveis para nossa família. Se você pudesse deixar a última frase, a gente chama aqui nos Estados Unidos de quote, que você pudesse deixar para quem está assistindo aqui no YouTube ou está ao vivo aqui, a galera que está firme com a gente por mais de 1 hora aqui, qual é a frase que você gostaria de deixar hoje? Não desista dos seus sonhos. É o título do seu livro. Não desista dos seus sonhos. Não pare de sonhar. Não pare de sonhar. E com todo o contexto, saber dizer não, saber focar naquilo que você quer. E aí, quando eu quero dizer isso, saber focar naquilo que você quer, principalmente para quem sonha em vir para os Estados Unidos e para quem já chegou aqui e está aqui. Essa nação mana leite e mel. Ela te dá tudo. Mas você não pode perder sua identidade. Sim. Então, existe uma coisa que essa nação aqui é mestre para fazer você perder a identidade. Não é a nação, é porque você para de sonhar aquilo que você sonhou e vai buscar aquilo que é mais fácil. Sim. Então, a pessoa chega aqui e quer buscar o dinheiro, vai buscar o que é mais fácil. Sim. E aí acaba, querendo ou não, montando uma empresa para fazer uma coisa que está dando dinheiro, sim, mas é uma coisa que ele não ama fazer. Sim. É fazer uma coisa que ele não gosta de fazer. A pessoa se perde. Se perde, e aí se perde no sonho. Eu tive pessoas que conectaram comigo através do negócio, falando o seguinte, cara, eu tenho uma empresa que me dá dinheiro, eu tenho tudo, mas eu sou infeliz. Eu falei, por quê? Porque eu queria estar fazendo isso. Eu falei, por que você não faz? Porque agora eu estou preso na empresa, sim, que eu construí. Sim. Então, meu, não para de sonhar. Não para de sonhar e foca. Sim. E, meu, se você está aqui nos Estados Unidos, vive a vida
nos Estados Unidos. Vira a chave. Eu conheço muitas pessoas que estão aqui há anos, mas nunca saíram do Brasil. Entende o que eu estou dizendo? Totalmente. Nunca viraram a chave. Eu conheço pessoas que estão aqui, viraram cidadãos americanos no Brasil. E aí eles não conseguem desfrutar Do que é a terra. do que a Quando- terra prometida. Que é uma das coisas favoritas do meu marido em relação a você. Quando você está aqui nos Estados Unidos, vira chave. Vira a chave. Vive a vida americana. Conhece a cultura americana. Não estou dizendo para você parar, largar tudo. Mas, procura a cultura americana. Procura se conviver com o americano. Vai para a igreja americana. Tenta viver... Poxa, a gente se conheceu... Cara, esse negócio de futebol americano, a gente foi jogar futebol americano. Total. Eu cheguei lá, todo mundo perguntou, você é pai de quem? De ninguém. Não existe. Aí o pessoal falou assim, como? Você não é pai de ninguém? Não. Então o que você está fazendo aqui? Eu vim apoiar o time da minha cidade. Aí ele falou assim, cara, mas todo mundo aqui é pai de alguém. Aí eu falei, não, eu vim torcer pro time da minha cidade, futebol americano, não é futebol americano, eu quero conhecer vocês, eu quero torcer com vocês, eu quero me envolver. Resumo, hoje vira e mexe, me pego sentado no sofá da casa da Roberta, assistindo jogo de futebol americano com o Josh, que é americano. E vivendo a cultura americana. E o que é mais legal é que a nossa troca de experiência é sensacional. Porque ele vive algumas coisas de cultura brasileira com a gente. Sim. E eu vivo a vida de cultura americana com eles. Exatamente. E, cada vez mais eu tenho E a aprendido gente isso. vai se adicionando. E é isso que só Deus pode fazer. Cleiton, obrigada pelo seu tempo, pela sua amizade, pela sua vida. Eu peço que Deus te abençoe muito mais. E que tudo aquilo que você fizer nessa terra, que isso seja só o começo. A nossa... Vamos dizer, o ano que vem, em janeiro do ano que vem, eu quero gravar um podcast mais em inglês. Em inglês, fechou. Porque aí a gente quer contar outras partes da história em a inglês. outra parte da história para quem é americano escutar a tua história. Então daqui um ano vai ser only in English. Only in English. Only in I English. promise you. Combinado? All right. Desafio dado. Obrigada. Tamo junto. Obrigada, gente. Valeu, por estar galera. Um aqui. abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigadão, gente. Que vocês tenham um dia super abençoado e até a próxima. Tchau, tchau.